Olá pessoal, espero que estejam todos bem nesse período aí difícil para todos nós, dessa pandemia, e que todos estejam aí levando a sério as advertências das autoridades de saúde, no sentido de se resguardarem. Nós vamos fazer uma breve apresentação por vídeo do que teria sido a aula dessa semana. Eu vou tentar ser bastante objetivo no vídeo de hoje, tá? Para não tornar uma atividade enfadonha para vocês. Assistir uma aula à distância por vídeo já é naturalmente mais difícil do que presencialmente. Então, assim faremos. Nós vamos falar de estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal. 217-A do Código Penal. Procurem acompanhar aí ou com o Código Penal aberto ou com os slides que eu já disponibilizei para vocês, tá bom? Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, pena de reclusão de 8 a 15 anos. Notem que a pena de 8 a 15 anos é maior do que a pena de 6 a 10 do caput do 213, né? Que é o estupro regular ali que exige violência ou grave ameaça. Ambos, porém, tanto o 217-A quanto o 213 abarcam tanto a conjunção carnal, que é o sexo vaginal, quanto outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Só que no 217-A fala-se em menor de 14 anos, atentar para isso. 14 anos e 1 minuto já não é menor de 14 anos, tá? É menor de 14 anos. Eu lembro para vocês também, a título de curiosidade, que a legislação brasileira estabelece que crianças são de 0 a 12 anos. 0 a 12 anos são crianças, tá? E de 12 a 18 são adolescentes. 0 a 12, crianças. 12 anos e 1 minuto e 1 segundo a 18, adolescentes. Então o tipo penal protege aí as crianças e os jovens, os adolescentes mais novos, né? De 12 a 14. Mas mais do que isso, o parágrafo 1º pune também com as mesmíssimas penas de 8 a 15 anos, maiores, portanto, que de 6 a 10 do estupro do 213, pune também quem pratica a conjunção carnal ou o ato libidinoso diverso da conjunção carnal com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. De quem nós estamos falando? Veja que é bastante amplo aí esse parágrafo 1º. Alguém que imaginemos uma pessoa com síndrome de Down e que um homem convence aquela pessoa com síndrome de Down ou autismo, dependendo do grau do autismo, a praticar sexo com ele. A vítima não tem o discernimento para saber as implicações daquele ato, exatamente o que ela está fazendo. Imaginemos uma pessoa hospitalizada que está em coma, não sabe o que está acontecendo com ela, ou uma pessoa sedada, completamente sedada, ou ainda que parcialmente sedada, uma pessoa drogada que está ali não está exatamente entendendo o que está acontecendo, uma pessoa muito alcoolizada, completamente alcoolizada, uma pessoa que foi drogada de qualquer outra maneira, por exemplo, o chamado Boa Noite Cinderela, né? Então, são dessas situações que nós estamos falando, tá bem? Esse artigo 217-A, ele estabelece uma presunção de violência. Presunção de violência. Presume-se que quem faz sexo com uma pessoa nessas condições, menor de 14 anos, ou uma pessoa com enfermidade ou deficiência mental que não tinha discernimento para entender o que estava fazendo, ou que por qualquer outra causa não podia oferecer resistência, a lei presume, nesse caso, que houve violência. O 213, vocês vão lembrar, exige a violência real. Violência real ou grave ameaça. Praticar conjunção carnal ou ato libidinoso diverso da conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. Ali nós estamos falando da violência real. O 217-A traz uma situação, embora não use essa expressão no tipo, ele traz situações de violência
presumida. A questão que nós precisamos definir, diferenciar, é se essa presunção de violência do 217A é absoluta ou relativa. Isso é muito importante. Por quê? Porque antes da mudança legislativa de 2009, essa mudança legislativa de 2009 que criou o 217A, que uniu o antigo 214, que é o atentado violento ao pudor, uniu ao 213, revogando o 214 e jogando o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, tudo para o 213, englobando tanto conjunção carnal quanto ato libidinoso diverso da conjunção carnal sob o nome jurídico, o nome iuris de estupro no 213, revogou o 214, criou o 217A, entre outras medidas. Essa legislação de 2009 também revogou o artigo 224 do Código Penal. O artigo 224 do Código Penal previa, para aquela situação antiga, quando havia o 213, falando apenas de violência real, quem praticar conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. O 214, quem praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal com violência ou grave ameaça. E não existia o 217A, o 224 falava o seguinte, revogado, hoje, pela lei de 2009, o 224 dizia, presume-se a violência se a vítima não é maior que 14 anos, se é alienada ou débil mental e o agente conhecia essa circunstância, ou se não pôde, por qualquer outra causa, oferecer resistência. Presume-se a violência. O artigo 224 falava isso, né? Na época, a doutrina e a jurisprudência já se debatiam para entender se essa violência era absoluta ou relativa. Absoluta, isto é, se você entender que a presunção de violência é absoluta, ela não admite prova em contrário. Não admite prova em contrário. Se você entender que é relativa, ela admitia a prova em contrário. Então, imaginemos a seguinte situação. Uma pessoa fez sexo com uma menor de 14 anos, de 13 anos, por exemplo, e a defesa dessa pessoa provava que a menina quis, consentiu e sabia muito bem o que estava fazendo, porque é uma menina excepcionalmente madura, precoce e que já tinha tido sexo com outras pessoas, praticado sexo em outras situações. A lei no artigo 204, pela redação dele, 224, pela redação dele, grande parte da doutrina entendia que era possível à defesa tentar fazer essa prova. E provando que havia essa situação, de que a menina havia consentido, sabia bem o que estava fazendo, já tinha feito outras vezes, a presunção de violência poderia ser afastada. Nós estávamos diante, então, aí de uma presunção relativa de violência que o artigo 224 trazia. Já havia, na época, doutrina e jurisprudência entendendo que não. A presunção de violência é absoluta, não admite prova em contrário. Mas havia grande parte da doutrina, majoritária até, eu diria, e da jurisprudência entendendo que essa presunção de violência era relativa, antes de 2009. Artigo 224, depois revogado pela lei de 2009. E como é que ficou depois? Depois de 2009, quando pela mudança legislativa revogou-se esse 224 e entrou em vigor o 217A. Persiste esse debate se a presunção de violência é absoluta ou é relativa? Persiste. Só que mudou o eixo de entendimento, digamos assim. A maioria da doutrina e da jurisprudência hoje entende que é absoluta. Ainda existe o debate se é absoluta ou é relativa. Ainda existem as duas posições, mas hoje a maioria absoluta, a grande maioria da doutrina e da jurisprudência entendem que essa presunção de violência é absoluta, isto é, não adianta, não admite-se prova em contrária. A defesa pode até provar que a menina queria, realmente consentiu com a prática do sexo, provar que ela sabia o que ela estava fazendo, que ela é precoce, que ela já tinha feito muitas outras vezes. Não interessa, pouco importa.
ele presume de forma absoluta a violência, e se a pessoa praticou sexo com a menina menor de 14 anos ou com um menino menor de 14 anos, a gente está diante de um estupro de vulnerável. Tá? Eu trouxe para vocês, está disponibilizado nos slides, jurisprudência nos dois sentidos, para vocês observarem, e doutrina nos dois sentidos. Eu vou ler rapidamente aqui a doutrina do Celso Delmanto, e vocês vão ver que ele faz referência à lei antiga, à polêmica antiga e como ficou agora no entendimento dele. E ele conclui que, na opinião dele, a presunção é absoluta. Vamos ler, doutrina do Celso Delmanto. Aspas. Com a revogação do antigo artigo 224 do Código Penal, que previa para essa hipótese a chamada, isto é, para a hipótese do estupro, a chamada presunção de violência, objeto de inúmeras discussões, principalmente se ela era relativa ou absoluta, basta agora, para a configuração desse grave crime, que a vítima tenha menos de 14 anos e que o agente saiba dessa circunstância. E que o agente saiba. Se o agente souber que ela tem menos de 14 anos, ou que ele tem menos de 14 anos, se foi uma mulher que transou com um rapaz, ou se foram dois rapazes, se souber que a vítima, que a pessoa tinha menos de 14 anos, pouco importa se a pessoa com menos de 14 anos consentiu ou não consentiu, quis ou não quis, se era madura, excepcionalmente madura ou não, para a prática do ato, se já tinha feito outras vezes ou não, pouco importa, a presunção de violência é absoluta e o agente que praticou incide no crime do 217A, doutrina do Celso Delmanto. Em sentido contrário, entendendo como relativa essa presunção, a gente traz aqui a doutrina do Guilherme de Souza Nutti, professor Guilherme de Souza Nutti. Eu diria que essa é uma doutrina hoje minoritária, uma jurisprudência também minoritária.